Todo dia você se supera de alguma forma, e isso já é o suficiente para entender o quanto você é capaz. Não duvide de seu potencial, mas saiba que este processo é lento, mas desistir não é acelerar. Não tenha medo da mudança. Às vezes ela assusta, mas ela pode ser a chave daquela porta que você tanto quer abrir. Olá, pessoal, a paz do Senhor e a misericórdia de Deus estejam com você e com a sua família. Essa é a escola dominical EJA, integrativa, entre a psicanálise, que é o desenvolvimento do inconsciente, e o desenvolvimento da consciência, que é a informação, a orientação e o conhecimento baseado na palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa lição de hoje, que é a lição mais esperto que o diabo. Se você puder, feche os seus olhos, respire fundo. Vamos entregar esses minutinhos para o Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, distantes, mais próximos do Espírito do Senhor, que é o Espírito da vontade, o Espírito da inteligência, o Espírito da energia, da libertação, da responsabilidade. Então, Senhor, usa-nos, capacita-nos, que é a chave para o conhecimento, o desenvolvimento da nossa consciência, é o conhecimento da palavra do Senhor. Que hoje nós vamos fortalecer mais o conhecimento da verdade do Senhor em sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável ao Senhor. Então nós agradecemos, Senhor, buscamos sabedoria, capacita-nos, Senhor, para entendimento. Abre, Senhor, os ouvidos de quem estiver ouvindo essa lição de hoje, para que possa se blindar, para que possa ter a força necessária, a justificação da fé para enfrentar o mal, Senhor, que vem todos os dias nos nossos caminhos, por onde passamos, mas que o Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa palavra, é a nossa verdade. Então, muito obrigada, Senhor, por essa aula, tá? Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos trabalhar agora, vamos parar um minutinho para a gente ouvir a palavra, que é a nossa referência de hoje, está em Romanos, capítulo 12, que é a nova vida no serviço de Deus. Porque como o nosso tema de hoje da aula é o propósito definido, e propósito é projeto, é intenção de trabalho, é uma liberdade espiritual, mental e física a serviço do Senhor. Então nós vamos ver, entender o que é essa referência enfrentando uma tentação. Como nós podemos enfrentar a tentação, mas com a ajuda do Senhor. Então, a nossa inspiração de hoje está em Romanos, capítulo 12. Vamos ouvir. Carta aos Romanos, capítulo 12. A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo.
e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem deu. Então, a nossa referência de hoje em Romanos fala exatamente do contrário desse propósito definitivo, que é a nossa oposição, que é o demônio, nesse caso, o diabo, que são os princípios da psicologia. Nesse caso aqui, vou fazer um comentário em relação a duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o princípio da definição de propósito é algo com quem alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? É porque é o seguinte: todos nós nascemos com um dom, um talento. Ninguém nasceu sem talento. Nós temos 7 inteligências, que são a inteligência corporal, a inteligência espiritual, a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência naturalista, a inteligência espacial e a inteligência corporal. Então, corpo, mente, espírito e psique. E esse desenvolvimento da consciência, normalmente, ela é usada em benefício do próximo. Ela é usada em seu benefício e, em consequência, você serve o próximo e Deus nunca deixa a gente de mãos vazias. Você vai ter, de qualquer jeito, um retorno. Então, o que acontece nesse livro Mais Esperto que o Diabo? O diabo quer que as pessoas não usem o seu propósito definido, que é usar os seus talentos, os seus dons, as suas capacidades, em benefício do próximo. Jesus não falou: amai-vos o teu próximo como a ti mesmo? À medida que você usa os seus dons, os seus talentos, os seus propósitos, as suas intenções, o seu alvo para o seu crescimento, para a sua autorrealização, para a realização do outro, o mal vem tentar te desviar deste caminho. Ele tenta tirar de alguma forma, te desanimando, te sabotando, fazendo você
parar de fazer aquilo na hora que você precisa. Esta é a verdadeira forma que o diabo usa para que ele não deixe a pessoa servir a Deus. Então, Deus, quando ele colocou esses talentos na pessoa, no ser humano, ele tinha um objetivo, que é de dar continuidade ao ser humano. Desde o início lá de Eva, quando Eva desobedeceu, desde ali nós fomos evoluindo, nós somos um ser em evolução. E a partir dessa evolução, nós temos o nosso propósito definido. Mas muitas vezes nós nem sabemos qual que é o nosso propósito. Vamos vivendo, trabalhando, resolvendo as coisas do dia a dia, mas não sabemos qual que é o nosso propósito. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? O que você vem fazer aqui? Então, o diabo, vendo esse propósito que você não tem, ou até que às vezes você tem, mas não sabe, ele te desvia dele. Principalmente jovens, desvia para a bebida, para o cigarro, para a farra, para as noitadas, transforma a pessoa num alienado, faz a mudança da mente da pessoa. Às vezes a pessoa está num caminho bom, vem e desvia para o caminho ruim. Então, esse é o primeiro propósito do mal, é tirar a pessoa do caminho que ela tem de desenvolver os seus talentos e a sua capacidade de trabalhar para si mesmo e para o próximo. Porque o hábito que nós temos de usar os nossos propósitos deveriam ser permanentes, mas o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Ele tem a intenção de destruir a pessoa. De alguma forma, ele tenta destruir essa pessoa, porque ele lança sobre a pessoa o mal. Mas, felizmente, nós temos em nós o Espírito de Deus, que é o Espírito que é bom, em contrapartida com o Espírito do mal. Você, quando crê que existe um Deus dentro de você, que habita dentro de você, você coloca a sua alma, que é o seu eu, a sua alma é o seu eu, quem você é, o que você gosta, o que você faz, o seu princípio, o que você é aqui na Terra, é o seu eu. E o Espírito é a sua mente. A sua mente é onde habita o Espírito Santo. E essa mente deve ser de acordo com a vontade de Deus. Estar sempre alerta, pedir a Deus compaixão para que nós ficamos sempre alertas para seguir no caminho agradável a Deus. Mesmo que isso vá contra qualquer pessoa, você tem que seguir o caminho, a vontade de Deus, que é o caminho bom, perfeito e agradável a Ele, por causa da sua bondade, por causa que Ele veio aqui para nos ensinar. Se Ele veio para nos ensinar, Ele deixou a obra para que nós dessemos continuidade àquilo que Ele deixou. Viveu tempo ensinando aqueles que seguiam a Ele. Então, Jesus era, além de pastor, ele mestre, médico dos médicos, terapeuta. Jesus veio como terapeuta também. E ele veio como aquele que veio nos ensinar a sermos humildes, ter respeito pelos outros e respeito por nós mesmos e trabalhar no sentido de usar os dons e talentos que Deus nos deu, que é o desenvolvimento da nossa consciência. A nossa consciência, na verdade, é a nossa energia, é o nosso espírito trabalhando no sentido de trabalhar para o bem. Nós precisamos sempre trabalhar para o bem.
ainda que de vez em quando a nossa fé fica abalada, fica enfraquecida. Muitas vezes a nossa fé, em todos os dias que nós estamos com fé, muitas coisas nos desviam do caminho de Deus. Mas nós temos que manter o quê? A honestidade, a integridade e a responsabilidade. Porque Deus trabalha para nós através da palavra. Sempre ler alguma coisa, nem que seja um versículo da Bíblia, ou no celular, ou ter sempre uma palavra que te fortaleça, porque é através da palavra que Ele falou com a gente. Ele nos ensinou o senso de justiça, a sinceridade, o ser correto, o ser honesto, o ser íntegro. O primeiro da nossa vida foi nosso primeiro mestre, foi, na verdade, o Jesus Cristo, que veio ensinar a palavra racional, porque Ele quer que a gente seja racional nas suas palavras. Cada palavra que a gente entenda, Ele não quer que a gente tenha uma fé emocional, aquela fé que fica flutuando, mas Ele quer que a gente tenha uma fé firme, segura, de ação, de resolução, de sair de um ponto A chegar no ponto B. Tem que acontecer uma vida de qualidade. Nós temos que não desprezar, pensar só na sorte. A sorte é outra coisa. Nós temos que trabalhar com o destino do sim, na palavra de Deus, colocar a nossa fé em Deus, na palavra dele, ter a sábia inteligência que ele nos veio, que sabemos que ele veio nos abençoar. Nós somos seres que viemos para ser abençoados, mas muitas vezes, de acordo com esse propósito do mal, que o mal vem para tirar, desviar a pessoa do caminho do bem. Certamente o Senhor Jesus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, que são os profetas. Todos nós somos discípulos, todos nós somos profetas, todos nós temos a capacidade de ensinar outras pessoas aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. O dom que nós recebemos é anunciar a mensagem dele, é falar sobre ele através das suas ações, do jeito de ser. Muitas vezes nós perdemos um pouco isso, porque o diabo ele vem para tentar tirar, desviar a gente do caminho. Se esse dom de servir está dentro de você, devemos servir. Se é o de ensinar, você ensine. Se é o dom de animar os outros, que anime. Se é o dom de motivar as pessoas, reparte com os outros que você tem. Que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade, que tenha todo cuidado, que ajude os outros, que ajude com alegria, que o amor de vocês não seja fingido. Porque Deus odeia o mal, porque o mal é esse diabo que vem tentar desviar o ser humano, principalmente os jovens, o adulto também, não tem hora, nem dia, nem momento. O mal ele vem para desviar a pessoa desse livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje, esse propósito definido foi em relação aos dons e talentos que as pessoas, a maioria delas, em 100 pessoas, ele fala aqui, que em 100 pessoas, 98% delas não usa a consciência da sua existência, não sabe da sua existência, o valor da sua existência como pessoa. E você já nasce com esse valor, porque quando você chora naquele minuto, Deus já está ali com você, dando a sua direção, para onde você vai. E à medida que você vai crescendo, vai desenvolvendo, você vai descobrindo os seus talentos, os seus dons e vai trabalhando a serviço do Senhor. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm, mantenham-se alegres, aguentem com paciência os sofrimentos, porque os sofrimentos vêm para todos, para todo mundo o sofrimento vem, e orem sempre. Repartam com os seus irmãos necessitados que vocês têm pode dividir com o outro, sempre vai ser, Deus nunca vai te deixar de mãos vazias. Peçam que Deus abençoe e que vocês, mesmo sendo perseguidos, sempre peçam que Ele te abençoe e não te amaldiçoe nunca.
porque o diabo fica na estreita. Ele vem para te sugar, ele vem para tirar sua energia, ele vem para te controlar, ele vem para te manipular, para tirar das coisas boas que você gosta de fazer. Não apague ninguém, não tire ninguém do seu caminho do bem. Sempre leve as pessoas para o caminho do bem. Procure agir de maneira que recebam a aprovação de Deus no seu coração. Quando você recebe a aprovação de Deus, o seu coração alegra. E você sente que o outro foi beneficiado. Quantas vezes alguém na rua pergunta pra gente assim, moça, onde que é aquele hospital? Onde que é aquela rua? No supermercado? Como é que eu leio isso aqui? Eu não estou sabendo o preço disso aqui. Isso aqui é maior do que isso? Quantas vezes a gente oferece uma ajuda desse tipo, ou na rua, atravessando um deficiente visual, ou uma idosa. Outro dia, atravessando uma senhora idosa, ela vinha de um bairro longe, e ela falei, mas a senhora, ela poderia me atravessar a rua, porque eu tenho medo de passar mal no meio do caminho, não dá tempo. Aí quando eu atravessei, eu perguntei para ela, mas por que a senhora vem sozinha na rua? Ah, minha filha, os meus netos, meus filhos, ninguém gosta de vir comigo, eu sou idosa, eu vim a pé de longe. E aí atravessei essa senhora. Quando eu fui dando por mim, eu fui vendo como que os idosos também sofrem, porque muitas vezes as pessoas os abandonam, querem abusar financeiramente, querem abusar deles. Inclusive, ela falou que estava morando num quartinho, que a casa dela, a neta tirou e deixou ela só no quartinho. Então, e que pegava o dinheiro dela da aposentadoria, e provavelmente ela não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus. Então, meus queridos irmãos, nunca deixe de ajudar o próximo. Não se vingue de ninguém, pelo contrário. Ainda que as pessoas te maltratem, você tenta ser o mais honesto possível. Tenta deixar que Deus haja. Quem dá o castigo é Deus, porque nós não vingaremos de ninguém. Tenta acertar as contas com o Senhor Jesus. Deixa que o Senhor Jesus acerte as contas com a pessoa. Mas façam como diz as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, nós vamos terminar por aqui a nossa lição de hoje. Certo que o Senhor falou com você e nós estamos lendo os princípios da psicologia e no livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje nós fizemos um comentário das perguntas sobre os talentos, os nossos talentos. Então, fiquem com Deus. Se você puder, compartilhe com alguma amiga, curta o nosso canal e também inscreva aí no nosso canal. E eu agradeço essa aula de hoje e até a nossa próxima aula, certos que o Senhor falou com você através dessa palavra do dia de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima lição. Sempre vençam o mal com o bem.